Seja bem-vindo ao fim do estresse. Vai entender se tem alguém aqui viciado em estresse. Por quê? Porque aquela pessoa que é viciada em estresse, ela nunca para e ela acha que é assim e tem que ser assim. Hoje eu vivo no 12 em todas as áreas da minha vida. Quando eu tenho que descansar, eu descanso no 12. Quando eu tenho que estar com o marido, eu tô com o marido no 12. Tô com o filho no 12. É tudo focado naquele momento. Mas antes eu não desligava. Eu não desligava com tudo focado naquilo que trazia o quê? O resultado para suprir aquilo que eu achava que ia suprir, que era o profissional. Então, a gente precisa entender que está desregulado dentro de nós os hormônios, se está desregulado a noradrenalina, endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina, você pode ter muitos sintomas hoje de uma depressão e não ter depressão. Às vezes é só falta de hormônio que está desregulado, coisas que podem estar acontecendo. Então, o que eu quero que vocês entendam é que dá para ser intencional e estar no governo da nossa vida. Então, poxa, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal. Por que que não tá? Bora virar o jogo. Hoje eu estou ótimo, hoje eu estou legal. E você vai aprender até domingo como virar esse jogo. E vai ser no 12. Quem aí tá pronto? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que tudo isso, gente, tá dentro de nós, sendo medido pelas nossas ações, pelo nosso interesse por uma atividade física, por aquilo que fazemos. E a gente precisa aprender que ninguém vai fazer por nós. Assim como eu usei o exemplo da borboleta que arrebentou o casulo. Ninguém vai arrebentar o seu casulo para você ter saúde. Ninguém vai lá treinar por você. Ninguém vai comer direito por você. Ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. E às vezes é mais fácil você acreditar que está com uma depressão, que está com algum problema grave, buscar um médico que vai te encher de remédio, do que olhar para dentro de você e buscar resolver aquilo que precisa ser resolvido. Então eu quero uma salva de palmas para vocês que estão aqui dispostos a olhar para dentro de si nesses 3 dias e poder entender que há solução. E é muito mais fácil, muito mais simples do que você pode imaginar. Porque às vezes você está dentro de um sistema e que você acha que isso é normal, porque as pessoas investem o tempo todo para desenvolvimento de habilidade. Quem aqui já fez mais de 2 cursos da sua área de atuação? A maioria. Por quê? Porque a gente investe em desenvolvimento de habilidade achando que isso vai nos trazer crescimento profissional. Só que tem muita gente aí ganhando milhões que conhecem menos que vocês, mas que se conhecem. Então, quando eu conheço a mim mesmo, que é autoconhecimento, você começa a jogar um outro jogo. E os problemas e as circunstâncias, elas vão continuar existindo, só que o jogo vai ser diferente a partir de agora, porque eu estou no governo. Eu vou olhar por cima de qualquer situação, eu vou resolver qualquer situação que venha. Porque eu vou estar alinhado, em espírito, mente e corpo. Então a gente precisa entender que toda essa adrenalina, todas essas coisas que são dispensadas através de emoções, de situações que a gente vive, a gente pode organizar isso dentro da gente. Então, cortisol, ele equilibra o estresse. Se está alto, se está baixo, não é bom. Noradrenalina, hormônio do humor. E que tem gente que está mal-humorado na vida, endorfina, hormônio da felicidade, como que consegue? Atividade física, quem é que está treinando todo dia cedo? Mas, ei, a prioridade sou eu, porque se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar outras pessoas? Você passou a vida inteira ajudando todo mundo e você, quem é que ajuda? Então a gente precisa entender, ocitocina, dopamina, tudo isso é coisa que a gente precisa se ajudar e é possível, sim, você desenvolver isso. Agora, quando eu entendo vitaminas, tem algum médico aqui? Temos médicos aqui. Vitaminas no organismo, tá impedindo de ver vocês isso aqui? Tá? As vitaminas no organismo, olha o que causa. Aí você acha que você tá com depressão, tá desanimado, tá triste, tá ansioso, falta de vitamina D pode ser, não tô falando que é, tá? Mas pode ser falta de vitamina D. Você já fez seus exames, aqueles trocentos exames de sangue que precisa fazer os últimos meses, todos os meses, 3 meses? A cada 3 meses eu faço tudo. Faço tudo. Coitado do meu plano de saúde, porque eu gasto mesmo. Então, por quê? Porque eu tenho que cuidar da saúde, não cuidar da doença. Qual é o seu problema? Você cuida da doença.
E nós precisamos entender que a gente precisa cuidar primeiro da nossa saúde. Falta de magnésio, da irritabilidade, da insônia. Falta de vitamina C, da pele ressecada, cansaço. Falta de vitamina B12, falta de memória, fadiga. Grace, você está me lendo? Não, cada órgão que nós temos responde a uma emoção, gente. Então existe a dor de cabeça, preocupação demais. Problema no pulmão, humilhação, não falar. Incapacidade de enfrentar situações, problema no coração, estresse, ódio, impaciência, crueldade, falta de entusiasmo, o rim, problema no rim, insegurança, isolamento. Tudo tem um porquê. Só que a gente não para olhar isso, porque é mais fácil a gente correr atrás da doença quando vier, e nós não somos máquinas. Olha para quem está do teu lado e fala, nós precisamos ter um olhar para nós. Então eu sei que falar de coisa óbvia é um saco para mim também falar isso para vocês. Porque a gente já vai entrar no conteúdo mais massivo. Mas muitos de vocês aqui não vão atrás de resolver o problema que tem. E a gente precisa entender que se eu tenho algo, eu preciso trazer resolução. A história do SSS é para que você entenda aqui, eu vou dar um basta. O que está me impedindo? O que está me incomodando? Eu vou dar um basta nisso. É resolução. O que é revolução? É uma mudança abrupta em curto espaço de tempo. Decora isso. É uma mudança abrupta em curto espaço de tempo. É isso que eu quero com vocês. Me chamo Ícaro Silvério, fui convidado pela Grace. Uma expectativa gigante para que a gente realmente possa participar dessa imersão, até porque entender e compreender o que é ter sucesso sem estresse é um grande e um verdadeiro desafio. Então, a gente está cheio de expectativa aqui para realmente consumir esse conteúdo e colocar em prática e aplicar cada uma das informações e dos aprendizados aqui. Vamos para cima. Olá, meu nome é Diego, sou da cidade de Jundiaí e acredito que todo homem que eu encontro é melhor do que eu em algum ponto. E em razão disso, eu venho nesse evento para aprender, somar e evoluir. Muito obrigado. Eu quero chamar aqui o Daniel e a Cris para compartilhar um pouco da história deles e para vocês entenderem o que o SSS fez na vida deles. E é um casal que para mim é um... Se eu parasse o SSS hoje, que eu não vou parar, óbvio, mas se eu parasse hoje, para mim já teria valido a pena o SSS, por conta dessa família linda. Uma salva de palmas para eles. Boa noite. Bom, eu dei um basta, né? A Cris deu um basta, literalmente. Deixa eu voltar lá na tua foto, inclusive. Eu levei um susto, eu tava voltando de costas assim, eu olhei, aí eu me vi. Eu acho que eu já meio que esqueci como eu era, né? Já virei outra pessoa mesmo. Meu nome é Cristiane Martins, sou psicóloga. Eu sou casada com o Daniel, 27 anos agora. 27 anos! Aniversário de casamento. Temos 3 filhos. E eu me alegro em saber que sempre tem gente aqui no SSS que está com a vida maravilhosa, que está com tudo andando e vem aqui para impulsionar. Não foi o meu caso. Eu estava destruída. Eu, mesmo sendo psicóloga, eu fiquei doente, eu tive depressão. A depressão se agravou, eu tive depressão grave. E eu fiquei 3 anos paralisada numa cama. Depressão grave é quando você não consegue levantar para beber uma água, você não consegue levantar para ir no banheiro, você não consegue cuidar de si, não consegue cuidar da sua família. Eu parei de trabalhar. Eu tive fui algumas vezes para o pronto-socorro com desidratação, porque eu não conseguia mesmo me cuidar. A minha meta era não morrer naquele dia e tentar ao máximo me esforçar para conseguir tomar um banho. E assim eu passei de 2018 até 2021, quando eu acredito que eu tive uma experiência espiritual, porque eu senti que Deus falou comigo através dos meus pensamentos. Eu te protegi, era pandemia, eu tinha acabado de me vacinar, eu tive um momento de felicidade. E eu escutei uma voz dentro de mim falando: você não morreu, a Covid nem entrou na sua casa. E agora? O que você vai fazer? E esse "e agora, o que você vai fazer?" me impactou demais. Porque foi a primeira vez em alguns anos que eu senti que a bola estava comigo. Porque eu tinha delegado a minha saúde para os médicos.
Eu passei por 5 psiquiatras, eu tomei muitos remédios, foram muitas trocas de remédio e nada funcionou. Eu só piorava. E aí, quando eu escutei isso, e agora o que você vai fazer? Eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? E eu estava doente, então uma mente com depressão não consegue raciocinar direito. É um apagão no cérebro, a gente não consegue raciocinar. Então eu devolvi para Deus, eu falei assim, então me dê clareza e pessoas que possam me ajudar. Porque aí eu vou fazer tudo o que é preciso ser feito pelo resto dos meus dias. Então esse foi o meu compromisso. Esse é o meu disciplinador até hoje. Eu fiz um compromisso com Deus. Porque aí ele me deu clareza e me deu pessoas. A Grace veio pelo Instagram, apareceu para mim. Ela faz as lives matinais, o Despertar. Eu sempre falo que o Despertar me despertou. Porque ali ela lia um pouco da Bíblia, e aí eu comecei a ler também, no celular mesmo. Ela falava, hoje você lê o capítulo tal. Eu lembro que eu acho que eu comecei por Josué. E uma pessoa deprimida passar por Josué, passar por Ruth, passar por Jó, aquilo foi muito importante para mim. E a Grace, ela faz também ativação comportamental lá naquelas lives da internet, que é a ferramenta da psicologia mais eficaz para uma pessoa que tem depressão grave. Que é quando ela falava assim, hoje o que você tem que fazer é jogar as vasilhas de plástico fora. Hoje você vai fazer uma atividade física. Hoje você vai arrumar uma gaveta. E eu ia obedecendo. Então eu fui aos pouquinhos saindo da cama e recuperando a minha saúde, até que chegou no momento que eu dei um basta e eu falei, eu preciso de mais ajuda. E aí eu decidi também me inscrever num programa de reeducação alimentar e atividade física. E eu fiz atividade física 6, 7 vezes por semana na sala da minha casa, com o celular também, viu, Grace? E assim eu passei alguns meses fazendo tudo que precisava ser feito, que eu tinha prometido que ia fazer para o resto da minha vida. E eu acabei recuperando completamente a minha saúde. Meus sintomas, mesmo eu sem remédio, sem médico, sem nada, que naquela época eu estava sozinha, em poucos meses eu já não tinha mais sintomas de depressão. Eu eliminei 35 quilos de gordura. Tá? Só que eu consegui recuperar a minha saúde, mas eu não consegui recuperar a minha família. A minha família, eu não conseguia me posicionar. Eu vivia num ambiente extremamente tóxico dentro de casa. Meus filhos não estavam bem. E eu não conseguia agir. Eu conseguia agir comigo, eu não conseguia agir com a minha família. E aí foi que eu quis dar um passo a mais. Eu falei, eu preciso ir no SSS para desbloquear. Eu achava que era só passividade. A gente chega aqui e a gente descobre que tem muita coisa para desbloquear. Eu descobri, inclusive, que eu era uma pessoa mais fraca que os insetos. Os insetos determinavam onde eu ia estar, onde eu não ia frequentar. Eu também tinha medo de avião. E aí eu fui descobrindo outras coisas aqui. Mas passividade eu sabia que eu precisava desbloquear. Eu cheguei no SSS muito concentrada. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a minha recuperação, se eu for resumir em 2 palavras, são obediência e oração. Foi isso que me salvou. Então aqui no SSS eu prestei muita atenção, vocês já devem ter percebido tanto que a Grace é didática. Eu anotava tudo, eu participei de todas as dinâmicas, não fugi de nada, mesmo sendo uma pessoa que eu tinha muito medo, participei de tudo com muita intensidade. E eu voltei para casa completamente diferente. E aí eu não quero falar como eu voltei para casa, porque aí eu vou deixar a testemunha falar. Tá certo? Mas eu quero que vocês gravem isso. A minha história de recuperação, ela é um milagre. Eu, lembrando como eu era e como eu sou hoje, é uma transformação absurda, absurda. É como a lagarta e a borboleta mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu não conseguia sustentar meu corpo em pé. Pelos anos que eu fiquei deitada na cama e sem me alimentar. Eu perdi toda a massa muscular e eu estava com 84 quilos. Aqui são 76. Aqui eu ainda estava mais ou menos ativa. Eu saí do SSS, no dia seguinte eu comecei a correr. Eu corri meu primeiro minuto. Porque aqui, na dinâmica de sexta-feira à noite, eu lembrei que eu tinha um sonho de correr quando eu era adolescente. Esse sonho eu bloqueei por causa de um comentário bobo. E aí eu falei, não, eu vou correr meu primeiro minuto e depois eu vou buscar informações sobre corrida.
Eu corri meu primeiro minuto em fevereiro de 2022. E hoje eu já corri 5 meias maratonas. E agora, dia 22 de setembro, eu e meu marido, a gente vai correr a nossa primeira maratona. Então, toda vez que os meus 2 pés estão fora do chão, quando a gente corre, a corrida é esse salto. Toda vez, pode ser treino, pode ser corrida, toda vez que os meus pés estão fora do chão, eu estou vivendo meu milagre. E às vezes eu corro chorando. Hoje eu sou uma mulher forte. Não tem inseto que me vença. Eu vou atrás deles, azar do inseto que passar por mim. Boa noite. Eu sou Daniel, sou esposo da Cris. E nesse momento eu queria pedir a licença de vocês. Eu vou ter que me abrir um pouco. Geralmente a gente não se abre assim. Mas eu acredito que eu estou num ambiente propício para isso, com pessoas que também enfrentam várias dificuldades, várias questões pessoais, e que eu acredito que durante esse final de semana vocês terão a oportunidade de passar por uma transformação similar àquela que eu passei também. Eu precisava muito. Você vê o depoimento dela, momento algum no depoimento dela, ela falou que teve um marido do lado que a ajudasse, que preocupasse, que cuidasse, que apoiasse, que fizesse alguma coisa que pudesse fazer com que ela saísse daquela condição. Muito pelo contrário, eu não era totalmente responsável, mas em grande parte ela estava naquela situação por minha causa. Porque eu não fui o marido que eu prometi que eu seria, eu não fui o homem que daria a segurança que ela podia, e eu não fui aquele que cuidava da esposa que Deus me deu. Muito pelo contrário, eu era tóxico, eu era verbalmente agressivo, impaciente com ela, com os filhos, e transformei minha casa no inferno. De maneira clara, consciente, calma, olhou nos meus olhos e enfrentou de uma maneira bem assertiva. Eu não tive palavras, que embora eu fosse tudo isso que eu escrevi para vocês, eu não tinha essa noção do que eu era. Eu não tinha noção do que eu fazia. Eu não tinha nenhuma noção do que ela precisava. Eu não achava que eu era um monstro de marido. Não achava mesmo. Eu achava que eu era bom marido, eu achava que eu era bom pai, eu achava que eu dava tudo que ela precisava. Mas não era. Muitas vezes nós beliscamos os olhos, nos tapam e nos cegam de coisas que estão às nossas vistas. A gente é incapaz de enxergar. Eu sei que naquele momento o meu mundo caiu. Porque assim, é só o que eu tenho na vida. Eu não tinha nada, eu só tinha uma família que naquele momento, por minha culpa, eu perdi. Eu não a culpei, eu simplesmente reconheci tudo que eu fiz. E fui parar no inferno naquela época. Eu fui para o inferno espiritual, inferno mental. Eu queria desaparecer, não queria morrer. Mas eu queria desaparecer, eu queria deixar de existir como pessoa que eu era. Mas o único passo que eu quis dar era assim, a Cristiane, ela foi para um lugar, ela fez um monte de coisa nesse lugar que eu não sei, mas ela voltou uma mulher diferente, ela voltou bem melhor do que ela era. Eu não sei o que essa mulher da Grace fez com a minha esposa. Se essa mulher foi capaz de fazer isso com a Cris, por que eu não posso ser capaz de me mudar também? Pelo menos eu vou tentar entender tudo que aconteceu, que a Cris passou, e quem sabe, se eu não fui um bom marido, quem sabe eu não possa vir a ser um bom ex-marido. Sabe, dar tudo para minha família, mesmo que não seja mais minha. Sabe, não compensar, mas minimizar todos os danos que eu causei. E eu vim para cá nesse estado, e logo de cara ela fala de medos, vocês falando, e eu tive que enfrentar o maior de todos os meus medos, que é enfrentar quem eu era, quem eu me tornara. E você olhar para si mesmo, e reconhecer aquilo que você é, e que você não deveria ser, e ao mesmo tempo você se autodestruir por aquela clareza do que você estava se tornando, e também passar por uma série de processos que vão mostrar quem de fato você nasceu para ser, qual é o verdadeiro potencial que tem dentro de cada um de nós. Eu sei que eu passei por uma série de eventos aqui dentro que vocês vão experimentar, que eu não vou adiantar o que é. Eu sei que eu terminei no domingo, eu não cabia dentro de mim. Eu sabia que eu tinha perdido a minha família, eu sabia que eu tinha perdido tudo, mas dentro de mim eu descobri uma força que eu jamais imaginei que eu teria.
de vencer todos esses medos, de vencer todas essas barreiras que me transformavam naquela pessoa que eu classificava como fracassada e não achava que era. Saí de lá um homem diferente, com um propósito diferente, de mudar a minha mente, mudar a minha alma e mudar o meu corpo, de uma maneira integral, da melhor maneira que eu pudesse. Eu cheguei em casa, eu aceitei o divórcio, mas eu não queria de jeito nenhum, tá? Se tivesse uma chance de eu captar minha esposa de volta, eu pegaria sim. Eu sei que eu tinha pouquinho tempo para mostrar para ela. Eu tive uma ajuda muito grande da Grace. Ela reconheceu sinceridade em mim, conversou com a Cristiane posteriormente sobre essa sinceridade que ela enxergou em mim. E aos poucos a Cristiane pôde enxergar um homem com quem ela se casou, não aquilo que eu havia me tornado. E foi uma transformação, não foi uma mudança. Eu não mudei para melhor, eu me transformei numa outra pessoa. Eu não tenho mais medo daquele homem que era, porque aquele homem que era, eu enterrei. Amém. Ele morreu. Não existe mais. Eu quero que vocês passem por essa experiência também. Matem aquela pessoa que não deveria ter tomado posse do seu corpo, que nasceu para ser outra coisa muito mais vitoriosa. E hoje eu tenho segurança em afirmar que eu sou um bom marido, eu sou companheiro, eu sou apoiador, eu sou um homem que nunca mais teve uma crise de explosão. Eu não preciso me controlar para não ter crise de explosão, simplesmente eu não tenho. Acabou, não tem voz alta, não tem gritaria. Lá em casa é um ambiente saudável, de muito respeito. O que minha esposa precisar de mim, ela vai ter. Ela vai ter. E isso eu sou muito grato, eu venho todas as vezes, e abro meu coração aqui, em gratidão eterna, porque esse curso me deu. Eu acho que a Grace, ela não é responsável direta por isso, ela é só uma mensageira, é só uma peça de engrenagem. Eu acho que isso vem muito mais alto, isso vem de muito mais forte, mais poderoso que uma pessoa pode ser capaz de fazer. Mas eu agradeço que você tenha se colocado nessa posição e ter transformado a minha vida numa vida muito melhor. Eu transformei minha alma, a minha relação com Deus está muito próxima. Eu transformei a minha mente, aqui não entra nada que não presta mais. Eu filtro tudo, e o meu corpo realmente é outro, tá? Eu era um fracote. Eu tinha medo de confrontamento com homens. Eu era um covarde. Não sou mais. Não sou mais. Vocês vão descobrir daqui um pouco que eu não sou mais. É sobre isso, gente. Eu tenho que sempre colocar eles para falarem, para que vocês tenham noção que tudo dá jeito. Olha para quem está do lado e fala, tudo tem jeito. Tudo tem solução, não importa o que seja, tudo tem solução, né? Porque para Cris estava tudo acabado. Só que aqui dentro ela entendeu que muita coisa que ela não estava vivendo dentro do relacionamento era por culpa própria dela. Porque uma pessoa que se colocou no lugar de vítima também, ela não teve posicionamento para ter uma história diferente. Então, um casamento não deixa de dar certo por conta de um ou por conta de outro, é os dois. Então aqui dentro vocês vão entender sobre autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade não é uma coisa que você aperta um botão, é uma coisa que você decide ter. E a autorresponsabilidade da mudança, a autorresponsabilidade de cuidar da sua mente, a autorresponsabilidade de fazer as atividades que a gente vai propor aqui, de pegar essa madeirinha e levar essa madeirinha a sério. Não preocupar se alguém do lado está olhando, porque ninguém tem que bisbilhotar a madeirinha do outro, mas coloque na madeirinha o que você vai deixar aqui mais tarde. Porque é isso que vai fazer você entrar, toda a dinâmica aqui foi pensada, inspirada e escrita para poder fazer o que a gente precisa fazer aqui até domingo. Então, não se recuem dentro do processo. Não fuja, não deixa sua mente fugir daqui. Vocês vão perceber que vocês vão se tornar pessoas diferentes, não porque está forçando a barra como o Daniel falou. A diferença vai ser porque você foi lá e resolveu algum bloqueio. O que é o problema do bloqueio, né? O bloqueio emocional é você tá aqui e você quer ir para o plano B. Você quer chegar aqui nesse lugar que, vamos lá, é sua promessa, é aquilo que Deus te prometeu. O que faz impedir você ir daqui? O que faz você ir daqui para aqui? Quem é que sabe? Você sair do ponto A para o ponto B, o que leva você do ponto A para o ponto B? Ação. Ação. Fala ação. E aí você começou o ano, talvez, e você falou assim, não, esse ano vai, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou treinar todo dia, esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou comer saudável.
esse ano isso, esse ano aquele outro, esse ano eu vou performar, esse ano eu vou conquistar minha casa, esse ano blá, 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 blá. Você promete um monte de coisa. Você até começa aí. Só que no meio do caminho tem a porcaria de um bloqueio aqui, caído no meio da estrada, que vai falar pra você, não vai não, sabe por quê? Lembra daquele dia? Se auto-sabota de novo, você já tá treinado a se auto-sabotar. Deixa de ir hoje na academia, eu tô usando o modelo da academia porque é o mais comum, que todo mundo se sabota. Vai hoje não, você merece descansar. A tua mente vai com aquela vozinha e fala pra você, não, come de certo não, pra quê? Vamos ser felizes.